momento nós vimos que nós podemos ter diferentes sistemas de produção que podem receber as denominações agroecológico, natural, biodinâmico, orgânico e vários outros termos. Neste momento, nós procuraremos aclarear um pouco quais são esses conceitos e o que nós podemos entender por certificação de conformidade orgânica. Num primeiro momento, nós temos um desenvolvimento histórico das formas de produção alternativas no Brasil, sendo que ela começa lá nos anos 70 com um movimento ambientalista ecológico que busca incorporar os preceitos ambientais nos sistemas de produção e uma preocupação com a sustentabilidade também dos ecossistemas, transformando os nossos agroecossistemas em sistemas mais sustentáveis. Há um gradativo processo depois de avanços de experiências que buscam criar alternativas às experiências de produção convencional, e aí surge um movimento que vai ser chamado de agricultura alternativa. Por quê? Porque buscava ser uma alternativa ao modelo de produção convencional, em que vai buscar atender principalmente os mercados locais, os consumidores que têm demanda por esses produtos. Em seguida, nós vamos ter um crescimento dessa produção à medida que novos produtores vão integrando as novas redes de produção, formando aquilo que nós chamamos de produtores comerciais e que, além da oferta desses produtos em feiras, eles começam a ser levados aos mercados. E à medida que começa a ocorrer um processo de distanciamento entre quem produz e quem consome, começa a surgir algumas necessidades de garantir que esse produto realmente tenha seguido um tal processo de produção. Então, lá nos anos 90, começam a surgir os primeiros debates e propostas sobre como poderia se criar esse vínculo entre quem produz e quem consome para garantir essa qualidade. Então, em 1999, ocorre a primeira instrução normativa número 07 do Ministério da Agricultura, que busca trabalhar o conceito de certificação, um objetivo de garantir para o consumidor que está comprando um produto lá no supermercado que aquele produto realmente seguiu um conjunto de normas que ele deseja que aquele alimento tenha. E aí começam a surgir os primeiros credenciamentos de certificadores, ou seja, empresas que vão fazer essa garantia de que esse produto seguiu um conjunto de normas. Inicialmente, quem fazia essa certificação, essa garantia, eram as organizações ligadas a cada uma das correntes de base ecológica. Então, por exemplo, o Instituto Biodinâmico conferia o selo, a Rede Ecovida no sul do Brasil conferia um selo de produto agroecológico e assim por diante a esses alimentos. Mas não existia uma padronização nacional para o segmento das regras. Então, a partir dos debates do Encontro Nacional da Agroecologia e da criação do Grupo de Agricultura Orgânica do Ministério da Agricultura, em 2003 é criada a Lei 10.831, que é a que rege os sistemas de produção orgânica no Brasil e vai estabelecer os conceitos de agroecologia e produção orgânica no país. A partir daí, os debates continuam e a lei, uma vez que ela é elaborada pelo Congresso Nacional, ela estabelece um órgão responsável por fazer o processo de regulamentação da lei. Ou seja, dizer o que se entende por cada um daqueles trâmites da lei e como ela vai ser incorporada nos sistemas de produção. E aí nós temos que ter alguns cuidados quando nós falamos do termo orgânico, porque o alimento orgânico pode ser entendido de diferentes formas. Como nós estudamos, a agricultura orgânica ela pode ser entendida como uma corrente de base ecológica lá, que valorizava o uso de compostos orgânicos, as micorrizas e assim por diante. Mas aqui, quando nós falamos de alimento orgânico, nós estamos falando de um alimento que congrega todas as correntes, ou seja, que vai incorporar agricultura biodinâmica, agricultura natural, permacultura, todos os alimentos que seguem uma regra de orgânicos que pode ser, inclusive, em alguns aspectos diferentes do que propunha a corrente de produção de base orgânica. Um outro detalhe que é importante nós termos noção é que o uso do termo orgânico não exclui a possibilidade de nós adotarmos outras denominações. Então, por exemplo, um alimento que recebe a certificação de produto orgânico também pode receber uma certificação do Instituto Biodinâmico, por exemplo, ou do Instituto Mokichi Okada de produto natural e assim por diante. Um cuidado que nós temos que ter aqui é que, quando nós falamos de produção e o uso de termos, nós temos algumas situações específicas, como, por exemplo, a casa de produtos naturais, em que o pessoal vende um produto, às vezes, que não é orgânico, como um produto natural. E aí nós vamos ter, especificamente, por exemplo, aí os casos dos cereais integrais, em que está sendo vendido um cereal que foi produzido com esmagamento do grão todo para ter fibras, para ter uma série de nutrientes a mais do que quando a gente consome só o germe, por exemplo, ou então um pão integral. E esse produto ele é considerado um produto natural.
às vezes, e é vendido assim, mas isso não significa que ele tenha sido produzido sem o uso de agrotóxicos ou outros elementos. Então, o uso do termo que garante que o produto não recebeu durante o processo de produção agrotóxico é o termo orgânico. Enquanto os produtos que recebem só uma denominação de alimento natural ou produto natural, às vezes são por quê? Porque eles incorporam algum preceito importante para a nutrição, que seja importante para a saúde, mas não garante que foi produzido sem o uso de agrotóxico. Da mesma forma, quando nós analisamos a lei ela cria o termo certificação de conformidade orgânica para um conjunto de elementos que vão ser seguidos no sistema de produção. Eu não posso dizer que um alimento orgânico tem zero de agrotóxico. Por quê? Porque eu posso ter um risco de contaminação cruzada ou de uma deriva de vizinho ou algo assim, que mesmo com todas as estratégias de mitigação que são adotadas, pode ter ocorrido o processo de uma penetração e, numa situação muito ocasional, ter ocorrido alguma contaminação em pequenas quantidades. Então é importante a gente ter essa clareza. Outro elemento que, quando surgiu o debate em torno da certificação, se discutiu muito em torno do termo que deveria ser adotado para definir o que é um alimento, se esse alimento deveria ser chamado de orgânico, se ele deveria ser chamado de ecológico, de agroecológico, de biodinâmico. Por quê? Porque cada uma das correntes gostaria que o seu termo fosse continuar sendo o termo adotado por toda a legislação. Dentro dos debates, considerando o número de produtores do país e as discussões, ganhou o termo orgânico. Mas o termo orgânico engloba também os outros alimentos, como alimentos biodinâmicos, ecológicos, naturais, desde que ele receba o selo de orgânico, tomando aquele cuidado que eu comentei do uso do alimento natural, que às vezes simplesmente é por um processo diferenciado em que vai valorizar fibras ou alguma coisa interessante em termos nutricionais. Um outro detalhe que constituiu os debates iniciais em termos da certificação era sobre a necessidade de certificar ou não esses alimentos. Então existia uma série de disputas entre os atores, alguns defendendo que deveria se certificar e outros defendendo que quem deveria certificar que os alimentos não eram orgânicos seriam os alimentos convencionais. Muito na lógica do que vocês veem, por exemplo, quando vocês olham esse selo aqui que tem no alimento, que indica que nos produtos que vocês estão consumindo tem produtos transgênicos. Ou seja, hoje nós não certificamos qual produto é convencional, nós certificamos qual produto é transgênico. Da mesma forma, na época, várias organizações defendiam que quem deveria certificar que o alimento tinha agrotóxico e não seguia uma regra mais adequada de produção eram quem tinha esses produtos aplicados nos seus sistemas de produção. E aí, por isso, existiu uma certa resistência inicial até o processo de criação dessa certificação de orgânicos, mas com o passar do tempo se viu que existia um predomínio de alimentos convencionais e seria mais difícil exigir desses alimentos a certificação por produtos convencionais. E aí vai ter um processo de criação do certificado de produção orgânica, em que o alimento vai ser orgânico quando ele receber o certificado, ou seja, quando for atingido um conjunto de normas, esse alimento poderá ser certificado como orgânico. Porém, eu não poderei chamar de alimento orgânico algo que eu não certifiquei, embora ele tenha seguido o conjunto das regras. Ou seja, há uma mudança na forma de estabelecer o processo de definição do que é ou não orgânico.